Às vezes, os gatos gostam de deixar presentinhos para o dono. Pode ser uma barata, pode ser uma lagartixa. Imagina que um dia você salva um gatinho de rua. Aí no dia seguinte, ele deixa de presente para você na soleira da sua porta a cabeça do seu vizinho insuportável que gosta de pôr som no último volume. Se fosse comigo, eu ia ficar muito feliz e agradecido com o gatinho, mas provavelmente eu teria problemas com a lei, afinal de contas, os policiais talvez não acreditem que foi o gato que passou o vizinho e não eu. Essa é basicamente a premissa de Monster, do Naoki Urasawa, mesmo criador de 20th Century Boys, de Pluto, que ganhou bastante notoriedade recentemente por causa do anime da Netflix, que é muito bom, mas é Monster que é a obra mais importante, é a obra-prima, de fato, do Naoki Urasawa. Monster é uma daquelas obras que são consideradas geniais por 10 em cada 10 pessoas que conhecem. Apesar de dizerem que toda unanimidade é burra, nesse caso não é não, tá certo, é realmente muito bom. Também dizem que toda regra tem a sua exceção, então Monster é a exceção na regra. Monster conta a história do Dr. Tema, que é um neurocirurgião brilhante que trabalha em um hospital super conceituado na Alemanha, e uma noite chegam ao mesmo tempo duas emergências no hospital. Uma é um menino que chega com ferimento à bala na cabeça, em estado crítico, e o outro é o prefeito da cidade. O Dr. Tema, é claro, recebe ordens para deixar o garoto e operar o prefeito, mas aí, por causa da consciência dele, ele resolve desobedecer o diretor do hospital e operar o menino. Aí, no final das contas, o menino é salvo, sobrevive, o prefeito vai para a terra do pé junto, só que esse menino é o capeta em forma de guri. E a partir daí, a vida do Dr. Tema vai ladeira abaixo. Não só pelo enredo, mas também pelos temas que aborda, como responsabilidade, identidade, culpa. Monster do Urasawa acaba sendo uma espécie de Frankenstein contemporâneo. Eu vou explicar porquê, mas antes, se você não é inscrito, se inscreva nas páginas do Subsolo, aperta o sininho para você ficar sabendo quando tiver vídeo novo, deixa o joinha, se você mudar de ideia depois você põe o joinha para baixo, interaja com o vídeo para que o canal possa crescer e a gente possa produzir cada vez mais e melhor conteúdo. Depois de decidir salvar um menino em vez do prefeito, o Dr. Tema acaba virando persona non grata no hospital. Acaba se queimando com a diretoria, com os colegas dele. E como se não fosse suficiente, os desafetos dele, incluindo o diretor do hospital, que é um sujeito meio mau caráter e que por acaso era sogro dele também, acabam aparecendo mortos, um depois do outro. Acontece que um menino, que a gente fica sabendo que se chama Johan, começa a matar esses desafetos do Dr. Tema, e o Dr. Tema acaba virando o principal suspeito desses assassinatos. Essa é a forma distorcida de um menino agradecer ao doutor por ter salvado a vida dele. E a partir daí a trama vai ganhando proporções cada vez maiores. Os anos vão se passando e a história ganha um escopo muito maior do que a relação entre o Dr. Tema e o Johan, que agora já é um rapaz. Há toda uma conspiração que envolve experimentos sociais com crianças no orfanato na Alemanha Oriental, onde ele passou parte da infância dele. Ele e a irmã gêmea dele, a Nina, que também é uma personagem importante no mangá, acabam sendo separados da mãe, ainda bem pequenos, quando ela tentava ir da República Tcheca para a Alemanha. Depois eles passam por lares adotivos. Então são vários fatores que acabariam fazendo, ou pelo menos é o que se sugere, que o Johan se tornasse um sociopata. E tem toda uma aura em torno desse personagem, do Johan. Ele tem um magnetismo diferente, é como se ele fosse visto, de certa forma, como uma espécie de Messias das Trevas, ou Anticristo. Tem um grupo de extrema-direita que o vê como uma espécie de novo Adolfo para liderá-los. Tem toda uma mística em torno dele. Ele é extremamente carismático, manipulador, mas no final das contas, o que ele é, de fato, é uma figura extremamente atormentada, traumatizada e com sérios problemas de identidade.
Uma característica que eu talvez consideraria negativa no Naoki Urasawa e que está presente em Monster é uma certa tendência à hipérbole, ao exagero. O Dr. Tema, por exemplo, não pode ser simplesmente o melhor cirurgião do hospital. Ele tem que ser um gênio muito acima dos outros e todos os outros parecem completos idiotas perto dele. O Johan também não é apenas um psicopata, ele tem que ser o psicopata. A história não se contenta em ser sobre o Dr. Tema caçando Johan, tem que envolver uma conspiração de proporções políticas internacionais. Sem contar o detetive que persegue o Dr. Tema, o Inspetor Lung, que é apresentado meio que como aquele arquétipo do detetive excêntrico que beira a genialidade, aquele limiar entre genialidade e loucura. Só que esse detetive, ele é simplesmente o pior detetive do mundo. Ele é péssimo. É lamentável o quão péssimo ele é. Se você procurar viés de confirmação na Wikipédia, é capaz de ter a foto dele ali. Tanto que ele tenta moldar os fatos para caberem na teoria arbitrária dele. Mas mesmo sendo talvez um ponto menos bom em Monster, o Naoki Urasawa consegue ser um contador de histórias tão hábil que isso não se torna um problema na história, essa tendência à hipérbole. Ele consegue contar a história de uma forma envolvente e convincente, sem perder a verossimilhança em momento nenhum. E o Dr. Tema, por sua vez, se vê responsável não só pelos assassinatos que o Johan comete no hospital, mas pelos vários outros que ele foi cometendo com o passar do tempo e abandona a própria carreira para perseguir o Johan, para caçá-lo e pôr um fim nele. É mais ou menos como no romance Frankenstein de Mary Shelley. No romance, o Dr. Frankenstein cria um monstro a partir de pedaços de cadáver. Eu não sei por que ele decide usar pedaços de cadáver em vez de pegar um cadáver inteiro já, mas eu imagino que é porque ficaria mais macabro assim. E ao dar vida a essa criatura, ele fica horrorizado com ela, foge e a abandona, né? Deixa ela entregue à própria sorte, espezinhada por todos, sem nome, sem vínculos, sem afeto. Enfim, completamente solitária e rancorosa, com toda razão, por ter sido abandonada por essa figura paterna um tanto quanto omissa. Só depois de a criatura começar a matar todas as pessoas que eram importantes para o Dr. Frankenstein, que ele percebe o que ele fez, a gravidade do que ele fez, e passa a caçar a criatura com objetivos semelhantes ao do Dr. Tema. Um elemento importante de Monster é um livro infantil que o Johan lia no orfanato, que conta a história de um monstro que não tinha nome e que sai pelo mundo em busca de um nome. Esse monstro, conforme ele encontrava uma pessoa, ele oferecia algo para ela, em troca ele queria habitar essa pessoa. Aí ele passava a usar o nome dela. Só que ele sentia ao mesmo tempo uma fome muito grande e eventualmente ele acabava devorando a pessoa de dentro para fora e aí ia em busca de outra. De modo que ele usurpava o nome de outras pessoas, a identidade de outras pessoas, mas no final das contas ele sempre permanecia sem nome. Isso porque o nome é dado a nós, ele não pode ser tomado. O monstro de Frankenstein também é um monstro sem nome. Ele não recebe um nome do criador dele, ele não tem a oportunidade de criar vínculos com outras pessoas, com as quais ele poderia, por meio da relação entre eles, criar a própria identidade. E o Johan também é esse monstro sem nome. É o monstro que dá título ao mangá, é o monstro da história infantil e é uma espécie de monstro de Frankenstein. Caso você não saiba, Frankenstein é o nome do cientista maluco que cria o monstro, não o monstro em si. O monstro em si não recebe um nome. E é interessante essa questão da identidade, porque o Johan, quando ele chega até o Dr. Tema, criança, quando ele está prestes a ser operado, o Dr. Tema nem sabe o nome dele, a equipe não sabe o nome desse menino que chegou. Ele é realmente um ninguém. E o nome que depois ele vem a ter, ele é chamado Johan Liebert, na verdade não é o nome dele, não é o nome que vem da família dele, mas sim de um dos lares adotivos por onde ele passou. Até mesmo na questão de gênero, existe uma certa
indefinição nele, porque o Johan é uma figura quase andrógina, ele se disfarça de mulher de uma maneira extremamente convincente em algumas passagens do mangá, como se ele quase se confundisse com a irmã dele, com a irmã gêmea dele, que é a Nina. O nome completo do romance da Mary Shelley é Frankenstein ou o Prometeu Moderno. Prometeu, na mitologia grega, é o titã que roubou o fogo dos deuses para dar à humanidade e assim permitir que a civilização se desenvolvesse, porque o fogo, afinal de contas, é necessário não só para se aquecer, mas para cozinhar, para fazer instrumentos por meio da forja. Só que ao tomar algo que era dos deuses e conceder aos homens, Prometeu acaba sendo punido de maneira bastante cruel por Zeus. Ele é preso a uma rocha, onde ele é condenado eternamente a ter o seu fígado devorado por uma águia. Aí durante a noite o fígado se regenera, no dia seguinte a águia vai lá e come o fígado dele de novo. O Dr. Tema se aproxima dessa prerrogativa divina, como que se apodera dela, na medida em que ele, dadas as habilidades que ele tem como cirurgião, decide quem vai viver e quem vai morrer, mesmo tendo boa intenção. O mito de Prometeu também está associado ao mito de Pandora. Pandora é parte da punição de Zeus, dessa vez aos homens. Zeus ordena a Hefesto, deus da forja, que criasse uma mulher perfeita, dotada da beleza de Afrodite, enfim, uma mulher perfeita em todos os aspectos e com a curiosidade e astúcia de Zeus. E é essa Pandora que vai abrir a famosa caixa de Pandora, ou jarro de Pandora, eu acho que no mito é um jarro, de onde vão sair todos os males, restando apenas a esperança lá no fundo. Que ela fecha, depois que ela vê a merda que ela fez, ela vai lá e tampa, só que só deu tempo de impedir que a esperança saísse. Então o Dr. Frankenstein, ao tomar para si o papel de um deus, ao conceder a vida, ao dar a vida, criar vida, ele acaba desencadeando uma série de males no mundo na forma das ações que o monstro comete. Assim como o Dr. Tema, ao devolver a vida para o menino, que já estava quase morrendo, acaba liberando no mundo também a série de males que o Johan viria a perpetrar. Só que Monster apresenta uma camada de complexidade a mais, na medida em que a ação do Dr. Tema não é movida por soberba ou nada assim. É uma decisão baseada na consciência, uma decisão moral que ele toma, baseada em outras experiências que ele teve anteriormente, o que implica que agir de acordo com a consciência nem sempre leva a bons resultados. Ou seja, hoje, para nós, não resta nem mesmo a consciência como um guia confiável. Que merda, hein? Se você assistiu até aqui, não deixa de apertar o joinha. Se não é inscrito, se inscreva, por favor. É de graça. Muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo.